a reforma política que não tiver um projeto baseado numa concepção de nação e que possa privilegiar a classe política e principalmente o povo como portador dos seus direitos políticos e o fortalecimento dos partidos políticos, não vai ser uma reforma política. O que a gente está vendo, mesmo com todas as discussões da reforma política, é que há medidas casuísticas e muitas delas colocadas por setores ligados ao PMDB ou a um ou outro partido pragmático fisiológico. O primeiro ponto que eu quero colocar é sobre a questão do financiamento de campanha. Ora, se nós somos um partido de esquerda e queremos valorizar a oportunidade da presença de quadros oriundos dos movimentos sociais, dos movimentos populares, é óbvio que a primeira medida é coibir o abuso do uso do financiamento da campanha. Nesse ponto, financiamento público com limite ao teto no investimento da pessoa física seria uma solução bastante exequível, uma solução bastante apropriada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é justamente sobre qual tipo de voto a ser colocado. O voto distrital tem a sua vantagem no intuito de aproximar o eleitor do candidato. E os partidos políticos são obrigados a terem o seu funcionamento orgânico nas suas bases. Porém, tem a sua desvantagem com a fulanização do processo político. Por quê? Porque aí nesse processo você vai perder o deputado federal do Estado com um discurso para um país. E sim, você vai ter o deputado federal, digamos, do Copamate, o deputado federal de Jacarepaguá, o deputado federal do bairro Bento Gonçalves, assim sucessivamente. E aí você perde a dimensão do que seria o papel do deputado federal. Eu acredito que, no caso do PDT, visando o projeto de nação, Lupe, deveria ser o voto distrital misto. Por quê? Porque, por um lado, você valoriza a representação local e, ao mesmo tempo, valoriza os candidatos que têm uma postura como formadores de opinião. Por exemplo, tem companheiros dentro, por exemplo, do Partido dos Movimentos, o próprio, por exemplo, o Everton Gomes, que se ele tivesse o voto distrital misto, não teria nem condições de poder ter uma possibilidade exequível de uma eleição provável. Por quê? Porque o voto dele é o voto de opinião e não o voto distrital. E assim sucessivamente, Lupe. E ao mesmo tempo, é necessário para que haja uma reforma política de verdade, a democratização interna dos partidos. Por quê? Porque não adianta a gente querer colocar, vamos colocar uma medida de proteção das mulheres de 30% de representação na Câmara dos Deputados. Se porventura... Terminando, Lupe. Se porventura não há essa representação de fato nas instâncias partidárias. Então, a reforma política ela tem que ser feita, inclusive dentro do próprio partido, com os próprios movimentos. Por exemplo, o PDT Diversidade tem que ter uma representação de uma cota, querendo ou não, para que possa ter representantes LGBT. E se não houver isso, como é que a gente vai refletir uma representação que realmente reflita o conjunto da sociedade, Lupe? Então, os meus questionamentos são nesse sentido, no intuito de que se o PDT quiser fazer uma reforma política, ela tem que, primeiro, atender o projeto de nação, segundo, um projeto que o povo possa participar. Obrigado, companheiro.